Brasilinas e brasileiros, olá meus amigos pagadores de impostos e sobreviventes do feudo Tupiniquim. Peguem a pipoca porque o enredo do Bananinho não é escrito por roteiristas da Netflix, é escrito por um fã maluco de Game of Thrones com crise de ansiedade. Eu estava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. Vocês achavam que o teto do Xander Clayson era o limite? Que ele ia passar o resto da vida emitindo ordens de prisão em papel timbrado enquanto toma uma água de coco na praia? Pois é, o mundo dá voltas. E a Terra, para surpresa de alguns, é redonda e gira até chegar em Washington, D.C. O nosso vigiar, punir é gostoso demais. Sim, criaram um bonequinho dele com esse nome. Eu queria poder desver isso, mas infelizmente a imagem está colada na minha retina. Está descobrindo que a jurisdição do STF termina onde começa a linha do Equador. Nos Estados Unidos o clima azedou. Tem processo correndo, tem investidores de Big Techs de olho e, meus amigos, a temida, a lendária, a assustadora Lei Magnitsky está rondando a cabeça do nosso careca favorito de novo, como um drone de perseguição. Macaco correndo atrás de mim. Se você achou que ele estava blindado por Brasília, senta aí. Hoje a gente vai decifrar como o cabeça de manequim virou Hellhavel na gringa, perdeu o prazo e agora está precisando que o Lula mande a AGU gastar o seu dinheiro para tentar salvá-lo de virar um páreo internacional. Antes de eu te contar porque a imprensa brasileira está tentando passar pano e falhando miseravelmente, faz o seguinte, se inscreve. Metade de vocês assiste ao canal todo dia, se diverte com a desgraça alheia e esquece de clicar no botão. É de graça, não morde, o STF ainda não proibiu. Ainda? Clica aí. Vamos ao que interessa. O que diabos é a Lei Magnitsky e por que ela faz qualquer autoridade do mundo borrar as calças? Basicamente, se você entra nessa lista, você vira um fantasma financeiro. Suas contas no exterior? Congeladas. Suas viagens para a Disney? Canceladas. Você não consegue comprar um Big Mac fora do Brasil sem que o sistema acione um alerta de ditador em potencial. Xander Clayson já sentiu o gostinho disso antes. Ele sabe o desespero que é. Da última vez foi um corre-corre danado. Teve que ligar para o Lula, acionar o Itamaraty, chorar as pitangas para conseguir reverter o estrago junto com o Wesley e o Dedé. Só que agora, fontes do governo americano ligadas ao SBT News soltaram a fofoca. Existe uma linha vermelha. Se Xander Clayson cruzar, o Donald Trump vai descarregar o canhão de sanções de novo. E qual é essa linha vermelha? É a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, até doente ele incomoda os caras. Patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. O prazo da prisão domiciliar do homem estava vencendo. O cara está fragilizado, idoso, se recuperando de broncopneumonia. Pela lei brasileira normal, aquela que só vale para os mortais, qualquer pessoa com mais de 70 anos e comorbidades tem direito garantido a ficar em casa. Vide o Fernando Collor, que está lá de boa e a imprensa não dá uma linha. Mas para o Bolsonaro, o tratamento é de inimigo do Estado. É pessoal. Aí os americanos avisaram. Se houver retaliação contra a direita no ano eleitoral e se o Bolsonaro for jogado de volta na papuda numa canetada cruel, o Magnitsky volta com tudo. O Xandão achou que estava jogando xadrez sozinho, mas o tabuleiro agora tem um topete loiro do outro lado dizendo: Você está demitido. E o entorno dele já está em pânico. O Lula está em pânico, porque da primeira vez eles negociaram, mas se cair de novo, o governo Lula, que já está capotando nas pesquisas, vai querer se desgrudar do Xander Clayson mais rápido do que participante de reality show rejeitado pelo público. E a estatueta da Lei Global Magnitsky vai para Alexandre de Moraes. Enquanto o Xander Clayson coça a careca, pensando se isso é um blefe dos Estados Unidos ou não, o que a oposição faz? Fica em casa chorando no Twitter? Não! O Eduardo Bolsonaro pegou o avião e foi fazer um intensivão em Washington, D.C. E ele não foi passear no Lincoln Memorial. Ele foi convocado às pressas pelo governo americano, junto com o jornalista Paulo Figueiredo. O foco? Mostrar para os gringos o combo da perseguição judicial. O Eduardo acabou de ser condenado pelo STF num julgamento por coação no curso do processo, o que a direita chama de julgamento puramente político e injusto. Imagina a cena. O Eduardo senta num jantar em Washington com nada menos que 20 senadores republicanos, liderados pelo senador Tom Cotton, um veterano de guerra que não está ali para brincadeira.
Aí o Eduardo se apresenta para o senador John Kennedy, da Louisiana. E o que o senador faz? Antes mesmo do Eduardo começar a falar, o gringo já solta. Ah, sim, o clima de censura no Brasil. O Alexandre de Moraes. O nome do Xandão virou popstar na política americana, mas não do jeito bom. Ele é o vilão da temporada. Os caras conhecem o modus operandi dele melhor do que muito deputado na Câmara em Brasília. O próprio Donald Trump está de olho no processo eleitoral do Brasil. E o Stalinácio? Bem, o Lula resolveu ajudar, xingando o Marco Rubio, alfinetando o Trump e anunciando títulos públicos em moeda chinesa. Gênio da diplomacia. Secretário do Tesouro anuncia emissão de títulos brasileiros na moeda da China. Agora vamos para a minha parte favorita, o desespero da nossa gloriosa militância de redação, a imprensa tradicional brasileira. Nessa semana saiu a notícia de que o bicho pegou para o Chandler Clayson num processo movido pela Rumble e pela Trump Media, lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a justiça americana está investigando o Xandão por interferir nos negócios de Big Techs americanas, bloqueando perfis a partir dos Estados Unidos que tinham alcance no Brasil. Ou seja, ele tentou mandar no território dos caras. O cabeça de manequim foi citado pela justiça americana. Teve 21 dias para responder pessoalmente. E o que ele fez? Ficou em silêncio. Ignorou, achando que o oficial de justiça americano era que nem os daqui que aceitam reclamação no direct. Ele virou Hell Revel. Aí, para salvar a pele do ministro, o governo Lula mandou a AGU atravessar uma petição tentando interferir no caso. E, como a imprensa brasileira deu a manchete, segura o contorcionismo. Justiça dos Estados Unidos nega julgamento à revelia de Moraes e autoriza a AGU a defendê-lo. Gente, isso é de uma vigarice intelectual que dá vergonha alheia. Se você ler a decisão real da juíza americana, como bem pontuaram Leandro Ruschel e Martin De Luca, a corte não negou o mérito da revelia. A juíza deu um denied without prejudice, que no juridiquês americano significa: Tô guardando o pedido na gaveta por enquanto. Os autores podem pedir de novo mais tarde. E mais, a corte não autorizou a AGU a defender o Chandler Clayson pessoalmente. A juíza apenas aceitou que o Estado brasileiro participe do processo para tentar aprovar a tese de que o ato do cabeça de manequim foi institucional e protegido por soberania. Os americanos ainda vão julgar se aceitam essa desculpa ou não. É uma vergonha internacional. O governo brasileiro gastando dinheiro do contribuinte para blindar um ato que o próprio STF jurava que era estritamente pessoal e jurídico. E a ironia das ironias, como lembrou a Malu Gaspar? Então ele já não entra nos Estados Unidos, mas ele pode vir a ser sancionado lá e vai ter um problema para entrar lá. E aquela coisa, gente, agora parece que é inócuo, mas você ter uma decisão desse tipo contra um juiz brasileiro, hoje pode não ter consequência, mas daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe para onde todos esses processos vão, nem o que vai acontecer, né? A gente sabe, por exemplo, que existem investigações sobre desvio de recurso do Master no exterior. E se tiver alguma coisa que vá bater aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal? A gente não sabe. Tudo isso fica solto num contexto muito sensível e delicado. E quanto a essa coisa do processo, segundo o que eu entendi, Júlia, a gente deu até uma matéria sobre isso no blog na semana passada, o que estava acontecendo era que a justiça americana, com toda essa discussão sobre citar ou não citar o Alexandre de Moraes, sendo que a PGR foi contra enviar carta rogatória e a AGU se apresentou como defesa, era: vamos citar o Alexandre de Moraes à revelia, não condenar ou julgar a revelia, mas citar a revelia. E aí a discussão era essa: mandamos um e-mail, não houve resposta e vamos citar a revelia, o que chega a ser irônico, porque na semana passada o Eduardo Bolsonaro foi condenado dentro da primeira turma do Supremo, também sendo citado a revelia por edital. O ministro Alexandre de Moraes considerou que, tendo feito um edital, o Eduardo Bolsonaro tendo feito postagens nas redes sociais sobre o processo, estava dado por citado. A juíza americana agora fez com ele a mesma coisa que ele fez com o Alexandre de Moraes, com o Eduardo Bolsonaro. Porém, ele tem uma defesa lá, que é a AGU, e o processo agora vai correr. Sobre a revelia, não, Malu, ela falou que vai aceitar ela ele sendo citado.
E agora o processo vai ela andar. aceita a AGU representar e não decide sobre o pedido de mérito de extinção, nem sobre a questão da revelia. Mas uma vez que a AGU ingressa no processo, na prática ele seria citado. Tá citado, considerado defendido, porque o que eu entendi dos e-mails que a gente viu do Rumble é que eles queriam que ele fosse considerado citado para o processo poder andar. E na prática, essa decisão dela diz, então vai andar. Na prática permite isso, exato. Então, no fundo, todo esse acontecimento de hoje significa que daqui para frente o processo contra ele vai andar. Chandler Clayson agora corre o risco de ser citado à revelia por edital na gringa. Sabe quem ele citou à revelia por edital no Brasil recentemente? O Eduardo Bolsonaro. Ah, o karma. O karma não falha, ele só viaja de primeira classe. E para fechar com chave de ouro, a cereja do bolo de cocô que está fazendo o STF tentar tirar o Chandler Clayson do holofote. Existe um escândalo paralelo crescendo nos bastidores sobre desvio de recursos do Banco Master no exterior. As investigações estão correndo lá fora. E a pergunta que a imprensa séria está fazendo é: e se alguma coisa dessa investigação bater no STF aqui no Brasil? O clima já está tão tenso que até a Procuradoria-Geral da República, que costuma passar pano para o Supremo, começou a agir de forma estranhamente correta, manobrando para jogar certos processos quentes na mão do ministro André Mendonça. Por quê? Para tirar o cabeça de manequim da linha de tiro. Eles sabem que se o Chandler Clayson aparecer demais, o Trump aperta o botão vermelho da Magnitsky e o castelo de cartas desmorona. O resumo da ópera é o seguinte: a arrogância é uma linha reta que sempre bate no muro da realidade. Chandler Clayson passou anos agindo como se o mundo fosse o quintal da casa dele, só que os Estados Unidos não são o plenário do STF, onde ele desliga o microfone de quem discorda. Lá existem leis de livre mercado, proteção a big techs e um governo republicano que não vai tolerar caça às bruxas contra aliados políticos. Se o cabeça de manequim vai recuar, historicamente ele nunca recua. Mas o Lula, o Itamaraty e os outros ministros que já se queimaram no passado defendendo ele vão pensar duas vezes se vale a pena afundar o país inteiro em tarifas e sanções econômicas só para infligir sofrimento ao Bolsonaro. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, porque o prazo da domiciliar está aí e Chandler Clayson está numa sinuca de bico histórica. Pelo visto, o nosso predador de toga esqueceu que, na geopolítica, quem não tem camuflagem não se estabelece. Abre o olho, Chandler Clayson, porque se o tio Sam gritar "Get to the chopper!", não vai ter capa preta no mundo que te esconda dessa caçada. Deixa aqui nos comentários, você acha que o cabeça de manequim vai amarelar para o Trump ou vai peitar e testar o poder da lei Magnitsky na própria pele de novo? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima desgraça institucional. Fui! USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.